Olá, buenos dias, chiquita de meu coração. Então, nessa videoaula eu vim falar um pouquinho sobre os verbos regulares e irregulares no presente do subjuntivo. Lembrando que a gente tem três modos verbais, que é o indicativo, que indica fatos que ocorrem, ocorreram ou vão ocorrer, né? Fatos certos. O subjuntivo, que indica algo que você deseja que aconteça, né? Fatos improváveis, né? De natureza duvidosa. E o imperativo, que expressa ordens, correto? E nós vamos estudar dentro do modo subjuntivo o presente, tá? Então vamos lá. Los verbos conjugados en presente de subjuntivo generalmente van acompañados de las expresiones que, ojalá, es posible, quizá, tal vez, posiblemente, probablemente, deseo que, y puede indicar fatos que van o no realizarse. Por ejemplo, quizás viajemos juntos en el fin de semana. Ojalá me toque la lotería. Então, são fatos que a gente deseja que aconteça, mas não sabemos se vai acontecer ou não. Por isso, é o conjugado no modo subjuntivo, certo? Então, vamos continuar. Vamos falar agora sobre os verbos regulares no presente do subjuntivo. O que são verbos regulares? São aqueles verbos em que o seu radical não muda. La raíz del verbo no cambia. E a gente tem aqui o hablar e comer. Hablar, que é um verbo de primeira conjugação, e a gente tende a conjugá-lo com o que na frente, que aí você consegue naturalmente conjugá-lo no subjuntivo, né? Os verbos de primeira conjugação têm uma desinência final, todos. E os verbos de segunda e de terceira têm outra, que é a mesma, tanto para a segunda quanto para a terceira conjugação, e vocês vão ver. Então vamos lá falar um pouquinho dos verbos de primeira conjugação. Vamos lá, eu tenho hablar, né? Como que você vai separar o radical, né, da desinência? É só você tirar o AR, que indica a desinência de primeira conjugação. O que sobrou vai até o L. Esse é o nosso radical. Você percebe que ele vai se repetir em todas as pessoas. Que yo hable, que tú hables, que él hable. Que nosotros hablemos, que vosotros habléis, que ellos hablen. Então, depois do L é a desinência. Que para os verbos de primeira conjugação são essas aí, ó. E, eis, hemos, eis e en. Para os verbos de primeira conjugação serão sempre essas conjugações, tá? E agora vamos ver o verbo de segunda conjugação, também regular. Que yo coma, que tú comas, que él coma, que nosotros comamos, que vosotros comas, que ellos comam. Então, qual é o radical? É até o M, com. O ER indica que o verbo é de segunda conjugação. Então, esse radical se repetiu em todas as pessoas. O que foi acrescentado depois do M é a desinência. Então, quais são as desinências para os verbos de segunda? A, as, a, amos, as e an. Assim como para os de terceira, que também tem a mesma desinência final. Qual é o radical do verbo partir? Tirei o IR, então o radical vai até o T, certo? Ficando assim, que yo parta, que tu partas, que ele parta, que nosotros partamos, que vosotros partais, que ellos partam. Então até o T é o radical, e o A, as, a, amos, as e an são as desinências, né, da conjugação para os verbos de terceira conjugação, assim como os de segunda. E eu coloquei alguns exemplos em frases. Ojalá los niños comam toda la comida. Ojalá, que significa tomara, né? Eu gostaria muito que acontecesse. Eu posso dizer ojalá. Então, es probable que ellos partan por la noche. Então, é provável, não tenho certeza. Deseo que vosotros habléis toda a verdade. Então, é um desejo também, não tenho certeza. Então, é isso. Esses são os verbos regulares. Eu vou falar um pouquinho dos irregulares. Vamos lá. Eu separei esses 4 verbos. Hacer, tener, poner e valer. São os verbos que a gente acrescenta o G, a letra G.
Então, eles são regulares. Preste atenção, o verbo hacer. Qual seria o radical? Até o ser, certo? O ER indica que é um verbo de segunda conjugação. Mas, quando eu fui conjugar, não tem ser. Então, o radical mudou. La raiz cambia. Né? O radical muda. Então, o verbo é irregular. E olha como é que ficou a conjugação. Que yo tenga, que tu tengas, que ele usted tenga. Que nosotros tengamos, que vosotros tengas e que ellos ou ustedes tenham. Nessa conjugação eu repeti as pessoas. Ele, usted, ellos, eles ou ustedes. Eu sei que vocês já conhecem, né? Já estudam espanhol aí há 4 anos, então não preciso ficar repetindo. Porque vocês sabem. E se fosse o hacer? Que yo haga, que tu hagas, que él haga, que nosotros hagamos, que vosotros hagas e que ellos hagam. E assim vale para o poner, ponga, pongas, ponga, pongamos, pongais e pongam. Então, esses são os verbos que vocês vão acrescentar o G na conjugação. Tá? Conjugando no presente do subjuntivo. Vamos lá, coloquei um exemplo. Espero que eles salgam temprano. Então, espero que eles saiam cedo. O verbo seria sair, né, em português. Em espanhol, salir. Terminou em IR, conjuguei em A. É possível que eu ponga as manos en el dinero hoy. Então, é possível que a gente ponha a mão no dinheiro hoje. Ojalá hagas buenas pruebas. Então, tomara que faça boas provas. Talvez tenhamos vacaciones em verano. Talvez tenhamos férias no verão. Em português é bem parecido, né? Então fica bem mais fácil de se compreender. Agora os verbos a gente acrescenta a letra Z na conjugação, também irregulares. Coloquei uma listinha, todos que têm essa mesma irregularidade. É o merecer, conhecer, crescer, oferecer, parecer e padecer. Tirou o R, né, que indica que é um verbo de segunda conjugação, ficou o radical. Sendo que o radical não vai à letra C, e sim o Z. O C vem depois da letra Z. Presta sua atenção. Merecer, né? Igualzinho em português. Só vai mudar na hora da conjugação, que acrescentou um Z. Em português a gente acrescenta um cedilha. Ó. Que yo merezca, que tu merezca, que él merezca. Que nosotros merezcamos, que vosotros merezcas, que ellos merezcam. Viu? Não é difícil não, é fácil. Vamos lá, próxima irregularidade. Não, os exemplos primeiro. Talvez ofereça minha ajuda para que termine el trabajo. Talvez ofereça minha ajuda para que termine o trabalho. É provável que eles conozcam Espanha em um mês. Então é provável que eles conheçam Espanha em um mês. Ó, todos expressam um desejo, vontade, mas não se sabe se o fato acontecerá ou não. Talvez eu conozca a Maria hoje. Então talvez eu conheça a Maria hoje. Agora sim, vamos lá. Ah, terminou. Coloquei só esses verbos irregulares aí para vocês. Mas eu vou focar ainda nesse bimestre nos regulares, tá bom? Então, fiquem com Deus e besitos de la maestra. Adiós, chicos.